Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? A Ti, Senhor, nós rendemos graças porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Pai cuidadoso. Deus incrível. O único digno de ser louvado. O único digno de ser adorado. Toda honra e toda glória seja dadas a Ti, Senhor. Porque Tu és santo, 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 Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que foi, que é e que há de vir. Toda honra e toda glória seja dadas ao Teu nome. Deus maravilhoso, Deus conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A Ti rendemos louvor. Nos entregamos totalmente ao Senhor, para que o Senhor faça a sua vontade e o teu querer sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado pelo fôlego, Senhor. Obrigado, Pai, porque o nosso corpo está funcionando nos seus detalhes, aqueles detalhes que o Senhor criou. Louvado e exaltado seja teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, porque temos uma casa, temos um teto. Obrigado, Senhor, porque temos uma família. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito. Obrigado, Pai, pelo teu amor, graça, pela sua misericórdia que se renovou mais uma manhã sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, pela cruz, local onde levou os nossos pecados, nossa dívida impagável. Obrigado, Jesus, porque ressuscitou e vivo está, e assim nos dá a certeza da vida eterna. Louvado e exaltado seja o Senhor. Espírito Santo, te clamo nesta manhã, vem ministrar aos nossos corações, vem falar através da tua palavra, que essa leitura entre em nossos corações, que possamos compreender o que o Senhor tem e o que o Senhor quer para nós. Que tudo que façamos aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome. Ministra aos nossos corações, use as nossas vidas para falar conosco, Senhor. Que a gente possa ver coisas que a gente muitas vezes passando rapidamente por uma leitura não enxerga. Ministra, Espírito Santo, aos nossos corações, fala através da tua palavra com as nossas vidas para a honra e glória do teu nome. Espírito Santo, derrama sobre nós, conforme a tua vontade e o teu querer, os seus dons espirituais. Dons como sabedoria, conhecimento, dom de discernimento de espírito, como vamos precisar para não sermos enganados nesses últimos dias. Que o Senhor seja conosco todos os dias. Te peço, Senhor, pela vida de cada um aqui. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja derramando das tuas bênçãos e da sua graça. Só o Senhor conhece os nossos sonhos e desejos profundamente, Pai. E que a gente aprenda a viver e a sonhar a tua vontade para as nossas vidas, para que possamos viver plenamente no Senhor. O Senhor também conhece nossas dores, nossas lutas e nossas dificuldades. Espírito Consolador e Transformador, vem agir nesta manhã. Age também, Senhor, com derramar de cura na vida daqueles que estão precisando. E que tudo isso, Senhor, tudo, seja para a honra e para a glória do Teu nome, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre.
Senhor, te peço também pela nossa nação. Desperta teu povo, desperta a tua igreja, que não haja um despertar igual o de ontem, Senhor, mas que haja um despertar espiritual, que as pessoas verdadeiramente coloquem a sua fé no Senhor e não em um homem ou não em homens, Pai. Mas que tenhamos a certeza que o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege e é o Senhor que faz a gente agir. Que possamos estar revestidos do teu Espírito e cheios do teu Espírito. Perdoa, Senhor, essa nação de idólatras, nação de pessoas cheias de iniquidade, nação de pessoas, Pai, que buscam mais agradar a carne e agradar o seu eu do que a Ti, Pai. Perdoa, Senhor, os pecados dessa nação, onde tem ferido mulheres e crianças, Senhor. Perdoa, Senhor, esta nação que tem deixado o Senhor de lado para agradar a carnalidade, Deus. Tem misericórdia deste povo. Comece, Senhor, a despertar a liderança de toda a igreja, Pai. Comece a despertar as pessoas para que haja um mover, um louvor, um clamor, orações, jejum, para que haja uma transformação nesta nação. Que não seja só pessoas patriotas, vestidas de amarela por um propósito, mas que sejam pessoas buscando e clamando ao Senhor. Imagina como será quando essa nação se render totalmente a Ti, Senhor. Quando deixarmos de ser filhos frescos, rasos, superficiais e começarmos a entender que sem clamor, sem oração, não há avivamento. Quando a tua igreja começar a entender como é importante gastar tempo de oração, chega de louvores superficiais, de palavras sem profundidade. Precisamos nos alimentar espiritualmente e verdadeiramente isso precisa ser todos os dias. Precisamos orar e buscar ao Senhor todos os dias, para que haja uma transformação nesta nação, e é que através dessa transformação dessa nação, outros povos, outras nações sejam transformadas. Que o Senhor traga paz para Jerusalém, que o Senhor traga paz para o Oriente Médio, que o Senhor traga paz para a Europa, Oceania, Américas, que o Senhor traga paz para a África, que haja paz em toda a terra, Senhor. Chega de conflitos e guerras. É necessário paz para que o Senhor volte, para a honra e glória do teu santo nome. Louvado e exaltado seja o Senhor. Move com o teu Santo Espírito, que haja um avivamento tão grande no mundo todo, que haja transformações e conversões de maneiras sobrenaturais, para a honra e glória do teu nome, Pai. Levanta, Senhor, levanta o teu povo. Levanta, Senhor, pessoas para que o mundo inteiro veja que há um Deus sobre Israel e que há um Deus sobre a tua igreja, para a honra e glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja exaltado e para que no fim sejamos todos um, todos filhos do Senhor, todos sacerdotes reais, todos adoradores de um Deus único, sem placa, sem nacionalidade, somente filhos adorando ao Pai, para a honra e glória do teu nome, para louvor do teu nome, para que o Senhor seja honrado hoje e sempre, Pai. Guarda-nos, Senhor, livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Bom dia, dona Leonilda. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
Vamos lá, então. A gente está estudando o livro de Gênesis, estamos indo já para a parte final dele. E hoje a gente vai ver o capítulo 43 de Gênesis. Então, a gente viu sobre a criação, a gente viu sobre Noé, a gente viu sobre a Torre de Babel, e aí a gente viu também sobre Terá. Terá recebeu uma missão e parou no metade do caminho. Aí vimos Abraão cumprindo esta missão, então. Vemos toda a história de Abraão, de suas falhas e seus erros até o seu crescimento e a sua maturidade. Vimos a história de Isaac também sendo abençoado e guardado por Deus. E vimos a história de Jacó também, no seu período onde ele está construindo a sua família e construindo também ali o seu relacionamento com Deus. Mas a gente tem visto, então, que Jacó ainda temia, ainda cometia alguns erros, a sua maturidade, a sua confiança não estava plenamente no Senhor ainda. Mas aí começamos então a história de José. José é o filho mimado, o adolescente mimado pelo pai, aquele que não trabalhava, mas sim ficava na tenda com o seu pai. E isso ajudou a enfrentar o que ele enfrentaria, porque acredito que ali ele aprendeu a conhecer ao Deus vivo. Ali ele conheceu as histórias de seus avós e ali ele aprendeu então quem era Deus. E isso o levou a temer e confiar no Senhor. E aí a gente vê isso quando ele diz para a mulher de Potifar que ele não trairia nem ao seu Senhor e nem ao Deus vivo. E com isso ele vai preso, então ali ele aprende, a gente vê que ele aprende a administrar na fartura e aprende a administrar quando nada tem. E quando Deus o coloca depois de 2 anos diante do faraó, já uma pessoa mais madura, uma pessoa que a vida o ensinou, então ele sabe como interpretar o sonho do faraó, e ali também ele já dá para o faraó o que ele deve fazer. Então o faraó o vê como digno, o levanta como governador do Egito. E José, então, durante 7 anos de prosperidade, ele faz todo o Egito prosperar e guarda riquezas ali. E depois, quando vem a seca, os seus irmãos o encontram. Então a gente viu ontem este encontro, onde José então se encontra, ontem não, né, sexta-feira, onde José se encontra com os seus irmãos e ali ele prova os seus irmãos. Afinal de contas, fazia ali mais de 20 anos que eles não o viam, que ele não os via. A única memória que José tinha de seus irmãos era de que eles o jogaram num poço e depois o venderam. E daqueles irmãos também, fanfarrão, que não queria nada com nada, que era para estar no lugar cuidando das ovelhas, estavam em outro. Então, José agora está provando seus irmãos. E a gente vê, então, ele testando ali os seus irmãos, para ver se realmente eles tinham mudado e se arrependido do que fizeram. E aí, então, José permite com que 9 dos 10 volte para casa, ele mantém Simeão preso, e os 9, então, volta para casa com alimento, descobre que tem prata dentro das suas bolsas, e chega em Jacó e fala, olha, para salvar um irmão é necessário levar outro. Jacó, então, ali se prende às lembranças e ao medo de perder o filho favorito, o próximo, né? Porque já tinha perdido a José, o filho da sua amada, Simeão já estava preso e ele não ia deixar que Benjamim também fosse levado e talvez perdesse ele. E ele até faz essa declaração, né? Meu único filho que resta, e os outros 9 que estão ali, né? Para ele, como se não fizesse sentido tê-los. Se perdesse Benjamim, para ele tudo o que importaria seria a morte. Então a gente vê Jacó não tão maduro ainda, e sim apegado
na perda de Raquel e apegado no seu único filho, como ele perdeu ali José, né? Até então, para ele, José estava morto. Ele não queria perder também seu filho mais novo, Benjamim. Então vamos continuar a história. Capítulo 43. Eles vão ser obrigados a voltarem para o Egito, né? Capítulo 43, versículo 1 de Gênesis. A fome continua rigorosa na terra. Lembrando que quem sabe que a seca ia durar 7 anos é José e os egípcios. O povo que estava em volta não sabia quanto tempo que essa seca ia durar. Então, o mantimento que eles levaram ali deu para um tempo, mas a fome vai voltar a atingi-los e eles vão ter que precisar voltar ao Egito. Então, a fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram este mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? Então, olha, o pensamento depois de um tempo ainda não mudou. O medo de perder o filho mais novo, o filho da mulher amada, o único filho, como ele disse, ainda permanece. Eu acho muito interessante a história, porque numa linha anterior chamou ele de Jacó, agora chama ele de Israel. Então, tipo assim, é tipo o filho pedindo ao pai: pai, ó, a gente precisa. Jacó precisa ser levado lá. Aí depois a gente vê ali, mas Israel perguntou, e já é uma nação com medo. O homem da identidade ali com medo de perder e cometendo aquela falha, né? De colocar um filho na frente de todos os outros. Tipo, vocês podem ir lá buscar, eu não sei o que vai acontecer, mas o meu filho querido fique. Versículo 7. Eles responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida, como se você, como se vê, se não tivermos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então, o período que passou aqui é um período grande. É um período que dava para eles ter ido e voltado, então. Então, considerando aí uma viagem de 30, um pouquinho mais de 30 dias, então Simeão está preso, ó, há um bom tempo lá no Egito.
E ali, então, só que uma história que eu vejo aqui interessante é quem está se prontificando a cuidar de Benjamim? Judá. O mesmo que vendeu José. O mesmo que, ao ver seu pai totalmente entregue àquela morte, sai de casa e vai ter uma vida distante de seu pai e de seus irmãos. É o mesmo que agora está falando, não, deixa ele comigo, eu vou ser responsável por ele. Então a gente vê aqui Judá se colocando como responsável. Afinal de contas, eu entreguei meu outro irmão. Meu outro irmão sumiu e está morto por minha culpa. Então me deixe responsável, porque eu vou trazê-lo de volta. Versículo 11. Então Israel, seu pai, lhes disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Leve prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem que o Deus Todo-Poderoso, agora Jacó lembrou de Deus, lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Engraçado que se você fosse fazer uma oração dessa para os seus filhos, seria, eu acredito que talvez a gente pensaria diferente. Eu pensaria diferente, que vocês todos voltem. Porque ali os outros podem ficar também. E acabar no final ninguém voltando. Imagina se fosse, a gente conhece a história, mas imagina se fosse um homem severo mesmo e resolvesse castigá-los pela demora com que eles voltaram. Quanto a mim, continuando, se ficar sem filhos ficarei. Então Jacó literalmente entregou todos os seus filhos na mão de Deus. Versículo 15. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro e Benjamim. Sabe o que é interessante? Lembrando do tipo, Jesus, quando foi visitado pelos magos, ele recebeu presentes. E aqui Jacó está mandando para José, que pode ser um tipo, né, uma sombra do que sobre Jesus, levando para ele presentes. Então, versículo 15: os homens desceram ao Egito levando presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravo e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida.
Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos a bagagem e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso, a trouxemos de volta conosco. Além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Versículo 23. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, caraca, o seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata que vocês, porque a prata de vocês eu recebi. Olha esse administrador, já transformado por José. Olha a frase desse cara. Não tenha medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, com certeza foi quem lhe deu esse tesouro, porque tudo bem que ele está mentindo, né? A prata que vocês entregaram, eu recebi. Então vocês não precisam se preocupar com isso. Esse teu pensamento está errado. Não sei o que aconteceu, né? Tipo assim, a prata que vocês trouxeram para pagar pelo alimento, eu a recebi. E talvez esse administrador tenha realmente a recebido e depois já o José deu a ordem de colocar de volta, né? Então, continuando, então soltou Simeão e o levou à presença deles. 24. Em seguida os levou à casa de José. Deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinha trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Agora sim, o sonho de José está completo. Seus 11 irmãos se curvando diante dele. Ele então, versículo 27, ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Versículo 29. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair a procurar um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e encontrando-se, disse: sirvam a comida. Serviram a ele em separado de seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Olha que interessante isso.
Não sei se vocês todos assistiram os vídeos que eu coloquei falando sobre isso, mas é bem interessante como ele coloca isso, né? Essa ideia de Jesus se apresentando aos seus, né? José se apresentando aos seus irmãos. Então, o que a gente tem aqui? A gente não tem ainda, como ele disse lá no vídeo, o rabino, o professor, a gente não tem ali ainda as bodas, né? José não senta à mesa com os seus irmãos, porque a José ainda está como egípcio, como o governador, o grande governador daquela terra. Então, a gente tem ainda Jesus totalmente ainda disfarçado, coberto diante dos judeus. E é interessante que ele conta que em uma hora Jesus vai se revelar a eles. E não vai ser através de gentios, vai ser ele mesmo. É o que a gente vai ver depois. Mas então a gente tem ali um banquete e uma mesa. E é bem interessante quando ele fala que a porção de Benjamim era 5 vezes maior. E aí esse professor ele traz esse pensamento de que Benjamim seria como o irmão mais novo de José, seria como os judeus messiânicos, aqueles que já acreditam em Jesus, então seria o irmão mais novo de Jesus. E ele acredita, e isso tem todo sentido, de que é esse povo que vai levar o evangelho do reino de Cristo Jesus para os seus outros irmãos. Então, a gente está vendo aqui um tipo, né, uma história, que quem levou os irmãos para esse banquete foi o irmão mais novo, porque sem o irmão mais novo não haveria este banquete. E ali ele é servido 5 vezes mais, então significa que essas bênçãos se multiplicará sobre este povo, para eles terem toda a autoridade e poder para proclamar o evangelho para os seus irmãos. Cara, é muito interessante quando você começa a ver algumas coisas nesse tipo. E começa a abrir a nossa mente e parar com o nosso pensamento tão pequeno, muitas vezes. E sim toda a estratégia que o Senhor tem, tudo que pode acontecer. Isso tudo é um tipo, isso tudo é um pensamento, é uma linha de raciocínio. Pode ser desse jeito? Pode. Pode não ser? Pode. Mas quando a gente começa a estudar, o que eu acho que eu fico bem impressionado, que eu acho maravilhoso, é a gente pensar que precisamos estar pronto, porque se isso começar a acontecer, os nossos olhos estão abertos. A gente está vendo. O dia que isso começa a acontecer, você fala: caraca, eu já tinha ouvido sobre isso e está acontecendo aos meus olhos. É igual a gente falar sobre a volta de Jesus. Todo mundo ouve falar sobre a volta de Jesus na igreja, mas não tem noção de como será. Poucas igrejas têm um ensino escatológico, poucas igrejas ensinam sobre a volta de Cristo. E aí, quando a gente começa a se aprofundar, começa a estudar um pouco, a gente começa a perceber os sinais, começa a perceber as coisas, você fala, cara, a gente está começando a viver tudo isso. E aí, então, quando a gente começar a ver a apostasia, a iniquidade, isso tudo crescendo, você não vai começar a reclamar, você vai começar a louvar ao Senhor, porque você sabe que a volta do Mestre está cada vez mais perto. Esse tem que ser o nosso coração. E quando a gente começar, então, em diferente de linhas teológicas, de forma de pensamento, o nosso pensamento é: Jesus vai voltar. E como ele vai nos encontrar? Isso é importante. E aí, quando a gente tem esse tipo de raciocínio, e vamos trazer para aí, quando a gente vê Jesus, quando a gente vê ele voltando, a gente vai falar assim, cara, eu já sabia que ia ser assim. Por quê? Porque Deus me revelou através da sua palavra. Agora, quando não estudamos, quando levamos uma vida cristã superficial, a gente vê, então, as coisas acontecendo no mundo e a nossa oração é: Deus, faça a sua vontade, eu sei que isso é um propósito para esses dias.
A nossa oração vai ser aquela oração vã, porque a gente vai ficar orando para que Deus levante um homem, para que este homem resolva os nossos problemas. A gente vai ficar orando para que Deus, então, talvez tire aquele homem para que resolva os nossos problemas. A gente vai ficar orando para que haja paz, para que pare com essa guerra lá no Oriente Médio, sem saber por que essa guerra está acontecendo. E aí a gente está orando fora da vontade de Deus. E quando a gente não ora a vontade de Deus, a nossa oração ela não é atendida. Eu li um livro sobre oração do A.W. Tozer, e ele fala um negócio bem interessante, que ele tem um capítulo sobre isso, cuidado com as orações não atendidas. A gente hoje vive uma igreja que está acostumada com orações não atendidas. Então, o que acontece? A sua oração não tem tanto significado, porque você ora lá no fundinho do seu coração, você sabe, isso não vai ser atendido. Quando você ora por cura, quando você ora por transformação, você ora crendo que o Espírito Santo pode fazer, ou você ora assim, eu vou orar porque está pedindo para orar. Então, a igreja, ela se acomodou por tantas vezes que orou e não foi respondido, e às vezes não sabe nem por que não foi respondido, porque às vezes aquela não era a vontade, porque não reconhece o Espírito Santo. Então, transformou-se hoje numa igreja em que a oração, eu vou orar aqui. Se Deus fizer, fez. Se não fez, não fez. Então, a fé vai se perdendo. Isso é muito perigoso. E às vezes a gente faz isso no automático. A gente nem pensa. A gente simplesmente faz. Fulano tá ruim, tá pedindo oração. Vou orar para que ele seja curado, mas sei lá se vai ser mesmo ou não. A gente não pronuncia, mas no nosso coração tá assim. Vou orar por ele. Não, vai ser. Mas que Deus faça a sua vontade. Não, tá certo. Mas será que eu tenho fé mesmo e que o Espírito Santo pode derramar o dom de cura sobre a minha vida e eu posso pôr a mão sobre a vida dessa pessoa e ela ser curada? Ou então, será que eu tenho relacionamento suficiente para ouvir o Espírito Santo falando, coloque a mão porque você vai curá-lo? Uma vez conversando com o tio da Márcia, que as histórias dele assim me impressionam muito sobre a intimidade e o relacionamento dele com Jesus e com Deus. Eu fui questioná-lo, né? Como que funciona isso? Como assim que você ora para não chover, para parar de chover e para de chover? Que loucura é essa? Como que você ouve o Espírito mandando você voltar e você volta e pega um cara que você nunca viu, coloca dentro do seu carro, dá carona para esse cara, fala de Jesus para esse cara, e no final da história você sabe que esse cara estava indo se suicidar e o cara entrega a vida a Jesus e continua vivo. Como assim essas coisas? Como que você ora para que Deus console a família de alguém que se você nem sabia que o cara já tinha morrido? E aí, uma hora depois recebe a notícia, todo mundo recebe a notícia que o cara tinha ido. E aí eu questionei ele, né? Ele falou assim, cara, eu não faço nada que o Espírito Santo não manda. Quando eu oro para parar de chover, é porque ele já me falou que ia parar de chover. Então eu só confirmo o que ele já tinha me falado. É como se a gente parar para pensar, Elias. Elias tinha recebido, olha isso, cara, que a gente precisa aprender. Elias tinha recebido de Deus que ia voltar a chover. E ele vai lá e faz toda aquela situação e manda avisar Acabe, vai chover, volta para casa, que vai chover. O que Elias faz? Ele volta para casa porque vai chover? Não, ele vai para o monte orar. Ele vai clamar a Deus para que venha a chuva. Mas Deus já não tinha falado para ele que ia chover? Que negócio é esse? Deus já falou que vai chover e eu vou lá pedir para chover? Porque é assim que Deus age. Deus falou que vai haver um avivamento sobre a nação brasileira.
Quando? Quando o povo orar pedindo avivamento sobre a nação brasileira. O povo quer avivamento, o povo quer transformação, o povo quer algo sobrenatural, mas não pede. Fica esperando Deus fazer. Lembra-se, Deus colocou o homem como governante desta terra. E se você pegar a Bíblia e começar a estudá-la profundamente, você vai entender que toda vez que Deus interviu, foi quando o homem clamou. Ou então quando o homem estava tão em pecado que Deus resolveu destruir ali para poder resolver aquilo. Então, tipo assim, um ato como o de ontem, cara, maravilhoso. Tem sentido? Sem Deus nenhum. Porque se aquele ato todo, naquele, não sei se vocês viram, tanto de gente que tinha ali naquela Paulista. Mas era por que eles estavam ali? Por causa da nação? Por causa de um homem? Ou por causa de Deus? E se fosse um ato de clamor a Deus, teria tanta gente? Então, Engraçado que a Globo não mostra, né, Eder? eu nem assisto para nem saber. A Globo pra mim Eles odeiam, eles não mostram nada, nada. Tem que ser ISN, outras Globo, Eu assisti, né? outras televisão lá. Não Foi vai, muito, foi parece muito de jeito nenhum. emocionante. Foi muito emocionante mesmo. A Michelle Bolsonaro, ela fez uma pregação, orou, todo mundo orou. Olha, foi muito bonito. Eu acredito que a liderança que estava à frente do evento, lógico, nem todos, não é só. Ali não é só política, né? Vamos colocar Quem assim. estava liderando era o Silas Malafaia. Ele praticamente fez uma pregação ali para aquela multidão. Sim. Todos ouviram Mas Jesus. você já parou para pensar se o coração dessa multidão estivesse realmente voltado só para Deus? Mas é difícil conseguir isso, né? Mas Lógico que é, mas eu não estou falando que. eu já penso, onde tiver um, dois ou três falando no nome de Jesus, Jesus está no meio. Mas a questão não é estar no meio. A questão é. Certeza que muitos ali ouviram de Jesus. Sim, mas eu não tô tirando esse contexto. Não é isso onde eu quero chegar. O que eu quero chegar é a igreja tinha que estar ali clamando. Cara, houve transformação, houve conversão, pode ter havido, cara, que massa, propósito massa. Mas é uma nação inteira. E ali, a maioria daquelas pessoas, tudo bem, eles ouviram falar de Jesus, todo esse propósito, eu acredito que é lindo e maravilhoso. Mas eles estavam ali por causa de um homem. Eu penso que não foi por causa de um homem, foi porque eles estavam com as duas bandeiras, né? Mas Acho qual era o propósito? É um igual quando as pessoas foram para frente do quartel. Um ato super importante. Olha, eu assisti, estava assistindo no YouTube, né? Coloquei na TV. Foi muito emocionante. Houve choro, oração, leitura da palavra. Sabe assim, foi bem bonito. Foi bem Mas, bonito. não estou tirando, não estou desmerecendo. Sim, se muitos não tinham esse propósito, eu penso assim, não importa, houve mensagem do Evangelho. Sim, eu não estou desmerecendo isso de maneira alguma. Mas o coração ali é outro. Sim, mas é uma, O que eu quero dizer? vamos dizer, minoria, mas estava voltada para o Senhor. E Sim, muitos foram impactados porque não foram com esse propósito. Mas, o que eu quero dizer é isso. Deus não vai fazer o que eles querem. não, eles não tiveram pedidos, não fizeram pedidos, né? Sim, porque não pode. Ali não foi, Já é contra a lei, aí já não pode. foi uma exposição de pensamentos e pedidos de desculpas a Israel. Então, assim, agradecimento a Deus, orando pela nação. Foi muito bonito, foi um ato lindo. Mas eu posso estar errado, tá? Totalmente.
Mas eu acredito que Deus não vai fazer o que as pessoas querem. Não é momento da nação mudar. Na verdade, a tendência, se a gente prestar atenção no que está acontecendo, é piorar. E principalmente para nós. Esse movimento é lindo, é maravilhoso? É. Mas isso é dar uma bicuda no formigueiro. Ah, Éder, então não devia ter feito? Devia. Fica marcado. Devia. Sabe por quê? Será... Porque a gente precisa chutar o formigueiro. O caos... É difícil falar isso, mas o caos precisa acontecer. Enquanto não houver uma perseguição de verdade na igreja brasileira, a igreja vai continuar dormindo. Começou pelo um repórter português que veio, ele é muito famoso e foi detido no aeroporto, tal, deteram o passaporte dele, não podia entrar, e depois liberaram, aí deram a oportunidade para ele falar, ele falou, o mundo todo vai ver o que está acontecendo. Então, quer dizer, é um fato histórico. Sim. É super importante isso aí, né? Os netos precisam até saber dessa história. Eu vejo dessa forma. É um ato importante para Deus na maneira como você disse. Houve muito evangelismo e muita conversão. Agora, um ato de que vai haver transformação, não creio desse jeito. Assim como eu não acreditava que este movimento na frente dos quartéis ia dar em alguma coisa, e não deu. Por quê? A gente está sobre um propósito de Deus. E o propósito de Deus não é paz agora, velho. É que eu vejo assim, na frente dos quartéis e atos dessa forma, nós esperamos tal coisa, mas assim, Deus está trabalhando em outras coisas que muitas vezes nós não estamos vendo. Então, eles estão sendo importantes nas áreas que Deus quer, no momento de Deus. Então, assim, eu não desprezo esses momentos, porque está sendo, por exemplo, ali na frente dos quartéis tinha tenda de evangelismo. Então, a gente precisa, assim, priorizar as pequenas coisas, né? É caótico? É, mas, assim, e o que está acontecendo? E a essência dentro dessa turbulência, dessa sujeirada toda? Tem uma essência, Deus ainda está presente, ainda está agindo. Mas o negócio é a gente entender qual é o agir de Deus. É igual a sua frase de isso é história para os nossos netos. No meu coração de verdade, eu não creio. Eu posso estar totalmente errado? Posso. Mas o tempo que a gente tem vivido, as coisas que têm acontecido, eu não creio que eu terei netos. Eu não acho que chegará esse tempo, entende? Eu acho que a volta de Jesus está muito eminente. E a gente muitas vezes não quer aceitar isso. E a gente não entende muitas vezes que para Jesus voltar, o caos é necessário. A gente quer paz e paz e paz e paz. A gente quer o quê? Um país totalmente verde e amarelo, como a gente viu ontem, onde não haverá uma perseguição sobre a sua igreja. Onde o que a gente já vivia Nós assim. não devemos nos esconder por conta desses atos. Você vê, eles foram lá e foram anunciar Jesus. Houve oração, Sim, leitura de Bíblia. mas Houve, eu falei de se esconder. assim, não, assim, não faz, você disse assim, não, acho que não foi legal, não foi. Não, o ato foi lindo e maravilhoso. Eu só acho que o propósito do coração da igreja de Deus não está no ato. Fiquei emocionada. Tinha muitos representantes. Eu só acho que a vontade de Deus muitas vezes não é tocada. A vontade de Deus de ver uma conversão, de ver transformação, de ver pessoas lutando pela sua nação, massa. Isso aí está corretíssimo. Mas qual é a vontade de Deus sobre a nossa nação? É tirar o governo que está ou mantê-lo? Mas acho que ali eles estavam nesse foco, eles estavam Tá, a verdade. tá. Pode ter meia dúzia que não. Pode ter gente que não, mas a maioria ali quer sim derrubar esse governo.
A maioria ali quer colocar o governo de direita na... Não, olha, gente, eu não quero defender nenhum lado nem o outro. Eu estou falando o que eu vejo, tá? Mas a maioria ali quer colocar o governo de direita de volta para que essas perseguições, esse caos, essas leis parem. E isso é difícil para mim falar também, mas será que essa é real a vontade de Deus? Ainda creio que ainda vai acontecer um avivamento, sabe? Eu já ouvi várias profecias, eu creio que Mas ainda... como que vem o avivamento? Beth, você já estudou sobre avivamento? Você já viu como que aconteceu o avivamento em Gales? O Então, avivamento em Azusa? pois é, mas tudo vem depois de uma tribulação. Então, Não nós é nem só questão de tribulação, sabia? de perseguição, Oração. hein? No país de Gales não havia tribulação nem perseguição. Houve uma igreja que se levantou e começou a orar 24 horas. Você está entendendo o foco de onde eu quero chegar? A igreja precisa parar de querer brigar. Não estou falando que a igreja tem que sair do meio da política, porque eu não penso dessa forma. Eu acho que ela tem que estar envolvida. Mas a oração precisa ser essencial. Esse clamor precisa ser essencial. Me dói o coração, amo meu irmão que fez isso, mas levou fazer uma vigília das 9 à meia-noite. Isso para mim não é vigília. Vigília para mim é passar a madrugada orando. É orar de verdade. Ah, mas aí o povo tem que acordar cedo no outro dia. O problema é dele. Quando você estuda sobre o avivamento de Gales, por exemplo, tem a história do cara, o cara que está contando a história, ele fala que ele saiu do trabalho às 7, tomou um banho, pegou sua família e foi para a igreja. Ficou orando até às 3 da manhã. 3 horas da manhã ele voltou para casa, dormiu 5 horas, foi trabalhar. Saiu do trabalho de novo, tomou banho, voltou, a igreja estava orando ainda. Então, não vai haver avivamento no Brasil enquanto a sua igreja não se posicionar em oração. Não é se posicionar na avenida ou na frente de Brasília ou em tendas. Isso é louvável? Sim, Deus está vendo o coração de todo mundo. Mas se a igreja, dentro da igreja, não levantar clamor e começar a ter oração, quando os encontros de orações forem maior do que os cultos normais, Deus vai fazer. Enquanto os cultos normais, onde tem um show em muitas igrejas, onde tem palavras de superficiais, de alívio ao seu coração. Ah, eu tive uma semana tão difícil, aí você ouve aquela palavra, você é mais que vencedor, você vai conseguir tudo, Jesus te amou acima de tudo, e tudo que você pedir para ele vai fazer por você. Não vai haver transformação. Vai haver esses crentes rasos, com a água ali na canela, onde não ora e não busca a palavra. É necessário uma atitude como aqui os irmãos, como Judá, que foi o cara que entregou José, falar, não, velho, eu vou levar e eu vou trazer. Confia em mim. Senhor, eu vou orar a sua vontade, confia em mim. Se for para vir batalha, guerra, tortura, perseguição, que assim seja. Se for para eu ser guardado dentro de um bunker, numa fazenda, longe de tudo isso, que assim seja também. Porque nos últimos dias haverá os mártires e haverá aqueles que serão guardados. Pronto. Então, tipo assim, cara, louvável, muito bom. Como eu acabei de dizer, não desmereço. Ali acredito que houve transformação e o início de um propósito. Mas nós que estamos aqui, precisamos focar o nosso coração. Senhor, qual é a sua vontade? Jeremias, quando chegou no povo, no rei de Israel, fala, cara, clamem ao Senhor e se arrependam dos seus pecados. Que aí Deus vai ouvir e não vai fazer o que ele falou. Agora, se vocês continuarem adorando ídolos e confiando em si próprio, Jerusalém vai ser destruída. Você acha que Deus abandonou Jerusalém? Deus abandonou o povo judeu nessa história? Não, mas Jerusalém foi destruída. E o povo judeu foi levado preso no cativeiro. Tribulação. Você acha que este povo que foi levado para lá, que era um povo separado, que talvez estivessem orando e clamando, mas eram poucos.
esses foram guardados. Mas a tribulação veio, o templo maravilhoso de Salomão foi destruído. A cidade de Jerusalém foi destruída. Quando você vê Esdras e Neemias, eles têm que reconstruir praticamente toda a cidade, todos os muros. Então a gente tem um costume de não estudar e querer só o melhor. Principalmente brasileiro, gente, perdão, mas o brasileiro, a igreja brasileira por muito tempo foi uma igreja sossegada. Uma igreja com liberdade para proclamar o evangelho. Uma igreja com liberdade para ter seus cultos e missas. Uma igreja com liberdade para fazer suas atividades. E aí o que acontece? Pega as igrejas de 30, 40 anos atrás. Era como é hoje? Havia respeito. Havia reverência dentro da igreja. Era muito forçado. Mas havia um temor no Senhor. Você acha que, não estou falando que todas, mas eu acredito que mais da metade das igrejas hoje nem lembram que Jesus existe. Eu vou lá para a igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu entrarei e cearei com vocês. É Jesus falando para a igreja. Eu estou na porta. Vocês vão deixar eu entrar? Ou vocês vão continuar aí, mornos, achando que estão me adorando, achando que estão me cultuando, mas na verdade eu não estou presente, porque vocês não permitem. Então precisamos, cara, esse movimento é lindo, eu não sei qual vai ser a repercussão de tudo isso, só Deus sabe. Mas enquanto a igreja não ajoelhar e orar, velho, não vai haver avivamento. Eu acredito que Deus já está levantando muitos líderes para colocar isso na consciência das pessoas. Mas ainda tem muita igreja dormindo. Como eu vi um pastor falando, a igreja do Senhor ela não está dormindo, ela está em coma. Está em coma. E meu sonho é que vocês sejam uns do que estejam despertos. Que a gente tenha realmente uma vida de oração. Que a gente pare, como a gente para toda manhã aqui, para louvar, discutir sobre o Senhor. Isso aqui é super saudável. Eu quero pedir perdão se eu ofendo alguém aqui, mas Deus precisa ser buscado plenamente. A nossa oração tem que ser com o coração do Senhor. Atos como o de ontem é lindo e maravilhoso, mas enquanto a igreja ali não estava representada. Ali eram pessoas em busca de algo muito bom, com um posicionamento como o do Malafaia, como da... Esqueci o nome dela. Da mulher do Bolsonaro, a Michele, com posicionamentos do próprio... Sumiu o nome dele também. Do menino lá, que é cristão também. Nicolas. Como do outro tipo de senador também, que é cristão, que também é bem posicionado. Magno Malta. Tem vários cristãos ali, cara. A bancada evangélica ela é muito grande e muito boa. Mas eles também precisam ajoelhar e buscar o Senhor. Eu tô falando que eles não fazem? Talvez eles façam. Todos? Não sei. Não sei, só Deus conhece o coração. Mas eu sei que a igreja não faz. Porque isso queima no meu coração. E eu vejo isso. Eu vou num culto de oração, tem meia dúzia de gato pingado. Eu vou na célula terça-feira, e aí no outro dia daquela igreja que eu vou na célula, eles têm oração de manhã. Tem 3 pessoas. Eu tenho um pouco de receio em falar assim, porque eu acho que Deus já está separando quem é a igreja. E como a igreja é a noiva, eu já não tenho receio, porque... um pouco de receio, porque eu posso tá ferindo ele, né, a menina dos olhos dele. Não, porque a igreja precisa ser exortada para despertar. Não, mas assim, Tem que dar. ela não está orando, porque acho que tem várias pessoas orando, sim. Não, isso é lógico que tem várias pessoas orando, como a gente, eu acredito. Mas não é a maioria. Assim, nunca Entendeu? foi,
maioria, né? No começo. Não é a maioria. É. Então a gente precisa, por isso que eu falo, a gente precisa despertar esse povo. Quando eu falo que a igreja não está orando, eu falo, cara, precisa-se de mais gente. A igreja no todo precisa ser despertada. E eu creio que Deus já está levantando pessoas para haver esse despertar. Mas, como você disse, ainda está no começo. Então a gente precisa confrontar. Cara, como que você vai parar para buscar ao Senhor, orar? Você precisa ser confrontado. Porque se você passou a sua vida inteira, vou colocar diferente. Passei a vida inteira achando que não fazia diferença nenhuma orar. Para quê? Obrigado, Senhor, por esse dia. Faço minha oração na hora do alimento, faço minha oração pelo dia depois que dormir. Deus guarde de mim nesse dia e já era. Essa é a oração da maioria. Se eu não for confrontado, até pelo Espírito Santo, de que a minha oração tem que ser a oração segundo o coração de Deus, se eu não for confrontado por pessoas, se eu não começar a buscar e estudar e entender que o agir de Deus vem nas orações, pô, Jesus orava e a gente não quer orar. Não estou falando de vocês, estou falando da igreja. Eu espero que vocês tenham uma vida de oração muito maior que a minha. Mas Jesus saía para orar. E se você começar a conversar com a igreja, você vai perceber ali que mais da metade não tem nem vida de leitura bíblica. Você imagina de oração. A maioria das pessoas abrem a Bíblia todo domingo só. Então precisamos ser diferentes para que a gente receba essa porção dobrada aqui, igual a Benjamin. Para que a gente receba um derramar do Espírito Santo dobrado sobre as nossas vidas. Eu acredito também que no final de tudo não é toda a igreja que vai se posicionar. O avivamento vai acontecer e vai haver um derramar do Espírito Santo sobre filhos maduros. Porque é esses filhos que vão se levantar como os apóstolos. Lembra? Quando Jesus foi arrebatado aos céus, quando ele subiu, tinha 500 pessoas vendo. Quando desceu o Pentecoste, tinha 100 e poucas. Cadê o resto? O que aconteceu com o resto? Mas os discípulos receberam o mover do Espírito Santo porque eles passaram 10 dias orando. Eles estavam orando. Eles estavam buscando. Enquanto o culto nas igrejas de oração for menor que os cultos dominicais, as coisas não vão mudar. Mas essa já é a seleção, né? Não são todos que são escolhidos, né? Isso dói. Sim, é pesado. Isso dói. Isso para mim não é fácil de falar. Mas acredito que a gente precisa amadurecer. Acredito eu que estou falando com pessoas maduras ou desejando amadurecer. E quando vem uma palavra assim de exortação de que, cara, precisamos orar. Precisamos orar. É a ferida sendo arrancada. É a nossa religiosidade sendo arrancada fora. É os nossos costumes tradicionais que a gente trouxe sendo arrancada fora. É a gente confrontar a nós mesmos. Orar não é fácil. Às vezes a gente acha que é fácil. Não, a carne não deseja. O nosso corpo deseja ficar assistindo Netflix. É ficar nas redes sociais no celular. Nosso corpo deseja a nossa cama. Ficar lá dormindo. Mas quando a gente se levanta, às 5 da manhã, se posiciona, estuda, lê a palavra, ouve um doido falando, talvez Deus fale um pouco no seu coração. Porque Ele tem falado muito comigo nesses últimos 3 anos. E necessário orar, é necessário estudar, é necessário buscar, é necessário se posicionar como o Judá se posicionou.
para que a gente possa, então, ver as coisas que Deus vai fazer, para que a gente enxergue numa história que não fala de Jesus, a gente vê Jesus nela. Para que a gente enxergue a manifestação do Espírito e para que a gente comece a buscá-lo verdadeiramente. E começar a compreender que tem muito mais, além do que a gente está vendo, além do que a gente está imaginando. Deus, qual é a sua vontade? O que está no seu coração para mim? Eu vou me esconder ou eu vou lutar? Eu vou começar a oração dentro da minha igreja ou eu não vou fazer diferença nenhuma? Eu vou esperar o líder se levantar? A hora que ele fazer uma campanha de jejum e oração, eu faço junto com ele. Não, comece hoje. Comece hoje. Vocês sempre falaram, vamos fazer jejum junto. Vamos fazer jejum junto. Vamos fazer um jejum simples, uma refeição por dia essa semana. Deus, eu não consigo, vou passar mal. Nunca vai conseguir, porque sempre vai passar mal. Vive, bebe, almoça normal, também não almoça um caminhão para você passar o resto do dia. Almoça normal. E passa o resto do dia orando, buscando o Senhor, bebe água, bebe líquido. E aí no outro dia, quando você for almoçar, lógico, quem não pode, não pode. Quem tem doença, quem tem qualquer hipertensão, qualquer coisa assim, também seja consciente. Mas no outro dia, a hora que você for almoçar de novo, não vai almoçar um caminhão porque você está com fome, porque você vai estar pecando. Almoça normalmente. E inicia o jejum de novo. Mas o jejum precisa de oração e busca. Não adianta nada você ficar com fome e não orar. A maioria das pessoas dizem que quando você vai fazer jejum, naquele momento que você comeria, é o momento de você parar. Você não vai comer, mas nesse momento você vai comer para a sua alma. Você vai pegar uma parte da Bíblia, vai estudar, vai ler, vai orar. Não adianta nada eu fazer jejum e passar o dia inteiro no WhatsApp, nas redes sociais, vendo série. Precisamos buscar o Senhor. Precisamos fazer como que aquele movimento de ontem não seja só um movimento, mas que Deus nos traga compreensão do que vai ser daqui para frente. É igual a gente viu ali, tinha bandeiras do Brasil e de Israel. Cara, Israel sabe que o Brasil não é contra, e sim é o sistema. É o governo que vai governar este mundo que vai ser contra. Lembra que a gente leu Daniel? 10 líderes, 10 governos. A gente está assistindo isso. E sabe o que é mais massa? Lembra que a gente viu que o chifre pequeno derruba 3? O Brasil está entrando nessa para cair. O governo, né? Não a nação. Porque eu acredito que a nação ela vai se avivar e ela vai levar o evangelho para todas as nações. Porque, cara, a porta é aberta para brasileiro em qualquer lugar. Vamos estar encerrando? Senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. Se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, fica à vontade. Até sobre o que a gente leu. Vamos estar orando então? Pode orar, Diego, por favor? Posso. Oremos. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por este momento que o Senhor preparou para nós, que o Senhor possibilitou que estivéssemos aqui reunidos para estudar da Tua palavra, ó Pai, para sabermos um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E pedimos, ó Pai, sempre a orientação do Seu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que nós
possamos entender tudo aquilo que nós estamos passando, ó Pai, aquilo que também o mundo está vivenciando, ó Pai, que ações como a de ontem, ó Pai, onde várias pessoas se reúnem, ó Pai, atrás de um propósito, são louváveis, ó Pai, porém, que essas reuniões, que esses agrupamentos, ó Pai, seja por um propósito maior, que é a busca por Ti, a busca pelo Teu Filho Jesus, ó Pai, para que vidas sejam entregues ao Teu Filho Jesus, ó Pai, pois Ele sim, Ele é o verdadeiro merecedor de tudo aquilo que nós buscamos, ó Pai. A Ele toda a honra, toda a glória, ó Pai. A Ele todo o louvor. Somente a Ele, ó Pai. Somente a Ti. Paizinho, queremos pedir sempre pelas nossas famílias, aqueles que estão acamados, que estão doentes, que o Senhor esteja visitando, ó Pai. Esteja derramando as suas bênçãos sobre a vida deles, esteja levando o conforto e que a sua vontade seja sobre a vida deles, seja sobre a saúde e seja também sobre as nossas vidas. Queremos pedir, ó Pai, pelos nossos governantes, que eles estejam, Pai, Não precisa fazer fazendo, correto. que eles estejam, Pai, fazendo aquilo que o Senhor já tem preparado na vida deles e também para todo o seu povo, ó Pai, que a sua vontade se complete. Queremos pedir pelos povos que estão passando por algum tipo de luta, Senhor. Queremos pedir por Israel, que eles possam enxergar, ó Pai, o verdadeiro Messias, ó Pai. Que eles possam reconhecer Jesus Cristo como Messias, Senhor. E que o Senhor nos dê o discernimento para entender tudo aquilo que nós estamos passando e que ainda iremos passar, ó Pai. Que nós estejamos atentos a todas as ações, ó Pai, que irão se desdobrar daqui por diante, ó Pai. Não permita, Senhor, que nós venhamos a adormecer, que nós estejamos apáticos, ó Pai, ao que estiver acontecendo, que o Senhor, pelo contrário, que o Senhor incomode os nossos corações, que o seu Santo Espírito nos faça sentinelas, ó Pai, que estejamos atentos a tudo, aos pequenos detalhes, ó Pai, pois sabemos, ó Pai, que Jesus voltará e não queremos, ó Pai, estar adormecidos. Queremos estar atentos para este momento, ó Pai. Paizinho, sê conosco no dia de hoje, ó Pai, durante a semana. Tudo e qualquer coisa que nós formos fazer, ó Pai, que o Senhor esteja à frente, que o seu Santo Espírito esteja nos guiando, ó Pai, para aquilo que for o melhor, ó Pai. Que não seja a nossa vontade, que seja sim feita a tua vontade. Sê conosco, ó Pai. Mais uma vez agradecemos, ó Pai, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza mais um estudo, mais uma leitura. Eu espero que Deus tenha falado com você. E eu espero que o Senhor continue a ministrar ao seu coração. Que você realmente tenha cada vez mais sede de buscar, clamar e orar ao Senhor. Que Deus te abençoe e que Deus dê sede
da sua palavra. A você.